Não fala que eu já liguei. Senhores e senhoras da Justiça de Floripa, acabamos de dar mais uma checagem e entender qual era o objetivo e por que a advogada correu. Hello! O conluio da justiça é mais deplorável que a gente mesmo possa imaginar. Eu só quero ver aonde vai parar a canalha desgraciada, mãe de assassino, que fez as denúncias que geraram o relatório que está no processo, falando que as minhas crianças são o quê? São crianças mal cuidadas, são crianças abusadas pelos pais. Isso eu quero que a vagabunda Máximos dê conta. Aonde ela disse isso, ela vai provar. Ou ela vai ter que se mudar deste planeta. Não é só de Floripa, é deste planeta. Porque ela não vai conseguir contratar gangues o suficiente para sair do terreno dela para me assassinar. Agora eu entendi por que a senhora Máximos acha que eu preciso um tiro no meio da cara. Porque ela fez as denúncias mais graves do mundo e eu continuo cuidando dos meus filhos. Porque ela é simplesmente a mãe de um assassino esquartejador, mentirosa, desacreditada no próprio Ministério Público, boladona, psicopática. A única coisa que ela não é uma senhora lúcida ou depressiva. Ela é uma perseguidora nata. É como eu digo. A gente leu o relatório e agora eu acho que a delegacia tem o suficiente, juntando a minha denúncia na delegacia da criança, que eu li nas redes, e inclusive vou pegar a minha pastinha verde para confirmar, para quem está vendo esse vídeo mais tarde poder entender que não se trata de pais omissos, se trata de uma pastinha verde que temos, inclusive em relação às crianças, a todos os procedimentos tomados pela família, sempre legais, sempre constitucionais. E quando percebemos que o sequestro planejado dos nossos filhos estava em curso, usando funcionários que começaram a deliberar muitos mandados contra a família. Um juiz não ouviu, Marcelo Carlin não ouviu o meu relatório de 13 crimes do policialesco Hamilton, que jogou contra a família, o tal Hamilton, que provocou tudo isso, através da própria delegacia, como está no espelho. O espelho que eu digo é o meu folha corrida, né? Pela folha corrida está bem certo os intervalos de boletins de ocorrência, onde que eu não usei mais a delegacia porque já não podia, mas continuei comunicando através de denúncias e da vara da infância, que nunca foi para audiência todos esses boletins que eu tenho nessa pasta, nunca chegou numa audiência. Você não fez denúncia na vara da infância. O que prova que... Em qual vara que eu não fiz? Da infância, você fez na delegacia da mulher e da criança que não presta para nada. A delegacia da criança é onde tem que ir para a vara da infância, você não sabe de nada. Onde é que as mães correm quando elas estão com problemas? É lá, denunciar Célio e denunciar Rosângela. E daí Rosângela faz o quê? Para revidar a denúncia, ela se mete na história da família, através do próprio Bita, do segredo de justiça, e eles fazem essa patifaria toda. Para tentar quem? Estão tentando salvar a babá de novo. Ela tem um outro amante ou é o mesmo amante que agora já é cadeirante, já está de andador, mas ainda está pagando a conta? Eu posso perguntar o que eu quiser. Eu sou mãe, eu sou mulher desde 2016, pública, mais pública que eu era em Concórdia. A minha vida ela pode ser controlada, pode ser observada, vigiada, não há problemas, não tem nada a esconder. Agora, a justiça tem muito a esconder, porque são um bando de canalha malditos, por natureza, inadimplentes, cheio de conluios, como nós temos denunciado todos esses papéis, e são irreversíveis. Ah, aqui, ó, o Valcir quer me matar, né? Vamos lá, vamos... vendo aí. Eu só quero dizer para você que fez esse tipo de denúncia, se prepara.
se prepara que em Florianópolis não terá espaço para você e eu. Já procura um lugar, porque eu não costumo fugir da raia, você já notou. Não costumo fugir, não vou para lugares, né, onde terei que dividir minha concórdia com uma abusadora. Não vou dividir o meu espaço com uma canalha peçonhenta que fez esse tipo de denúncias. Aqui tá a do Célio, tá, gente? Aqui tá a do Célio, o vizinho que supostamente é um anjo, né? Nós que incomodamos. E aqui está da senhora Máximos, Rosângela Máximos, na delegacia da criança, que eles dizem, ela diz na frente do Nelinho, do Raul, do Heré, que ela contratou para andar pelado aqui, para a casa dela e fazer uns escândalos, os mais vexatórios. Eu nem postei os vídeos do Porão do Poço ainda, para mostrar o Heré andando pelado, as crianças tinham a cama, como eu sempre mostrei, a minha cozinha, a cama deles em cima, e a nossa era uma peça para todas as pessoas, e nunca nenhuma das vagabundas do Conselho Tutelar se interessou nesses momentos críticos da família até a casa ser construída. Para vir agora uma vagabunda que quer tirar a gente do lugar para ela poder continuar com a Drogadilândia, dizer que as crianças são abusadas todos os dias? O que é abuso, senhora Rosângela? O que você faz? O que você faz com as crianças é abuso, chamando eles de ladrão, querendo que o seu filho tire a vida do meu filho, assim que ele sair de saidinha da cadeia, né? Usar o asterisco 100 achando que você não vai ser identificada e colocada atrás da grades, eu sinto muito. Isso já aconteceu com a babá que pagou a conta. Você não tem dinheiro para pagar essa conta para a justiça. E se a justiça ser manipulada desta maneira, com venda de sentenças novamente, não vão faltar peixeiras para ser levantadas contra esses juízes canalhas que eu estou denunciando no meu projeto Delinquência Zero no Judiciário. Se vocês não têm nenhum neurônio para perceber que uma mulher que vai na televisão e diz que uma bala pegou aqui, regozijou, subiu e bateu aqui, que ela é no mínimo com a cabeça fraturada, regurgitou, né? Bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui. É para ver que a perita de balística de vocês, que defende a abusadora, a babá abusadora, senhora Nailde abusadora, senhora Lisete abusadora, senhor Nando quer mostrar as bagas para quem? Ninguém quer ver suas bagas, não. Pode botar um calção, uma camisa, andar decente, aqui não é galeta, aqui não é praia de nudismo. Sinceramente, a sua mensagem foi compreendida pelos atos de vocês, seus canalhas, do grupo Stalking. Eu quero que vocês provem um ai contra os meus filhos, contra o Renato, contra qualquer coisa que aconteça na nossa família. Vocês estão jogando sujo, vocês estão usando esse tipo de coisa para jogar baixo, para jogar sujo, enquanto que as ideias estavam na cabeça da Nailde, de levar o Serginho lá para casa dela, para o colinho da tia Naná, e resolver fazer com ele o que ela faz com todos os homens. O que ela queria fazer com o pai, como eu tenho denunciado, né? E o que a irmã dela fez, que foi sequestrar o meu réu primário, tentar me meter na cadeia, fazer um monte de boletins mentirosos em série sobre injúria, calúnia, qualquer besteira para manchar a ficha, constar no meu... Lá, essa quadrilha toda de boletim de ocorrência, constar, manchar mesmo a minha folha corrida para dizer que eu tenho problemas com a justiça. Eu sou a solução da justiça, eu sou a juíza, eu sou a delegada, exatamente como naquele certidão que os oficiais de justiça bonitões, os queridos, que vieram várias vezes com as mesmas causas, ouvir da minha boca as mesmas coisas, as mesmas queixas, para serem os olhos e os ouvidos da justiça, quando canalhas deploráveis, comunistas, canalhas deploráveis estavam baseando-se que uma babá foi inocentada. Uma babá não foi inocentada. Vejam bem, senhores,
Ela não provou inocência nenhuma. Ela fez uma folha que comprova totalmente ela ser 100% culpada. Ela é praticamente uma réu confessa, que só está livre porque o dinheiro do amante comprou toda aquela justiça. Inclusive, a minha irmã veio a Florianópolis dizer para mim que só teria um jeito de resolver, que era eu contratando os badalote. E se eu precisar contratar badalote para as coisas funcionar, significa que eu também terei que me corromper. A justiça não tem donos. A justiça, na sua essência e sabedoria, ela não tem donos. Ela é para que haja a justiça. E justiça nós temos que fazer. Que seja feita justiça para quem causou esse constrangimento. Tentou fazer o Serginho ser um ladrão. Tentou amputar aos pais aquilo que elas estavam fazendo. Exatamente por isso que as crianças ficaram correndo para o peito da mãe, para o peito do pai, e por isso que a gente não libera as crianças para convívio social sem supervisão do pai e da mãe. É por causa disso, por causa das tentativas que elas fizeram de abusar dos nossos filhos, como tem acontecido com outras crianças e não tem sido denunciado, e nós temos observado ao nosso redor. Não aceitaremos nenhuma denúncia que venha dessas pessoas canalhas ou de qualquer canalha que até agora fizeram um processo de sequestro legalizado das crianças para disfarçar toda a criminologia concentrada, toda a sociedade decadente, para poder continuar usando as suas drogas sem ninguém denunciar, sem ninguém falar nada, sem ninguém se opor. Eles apelam para coisas horrendas. Eu jamais podia imaginar que estivesse isso escrito num relatório de Ministério Público, que já não basta ser canalha por omissão nos anos 2011 e 2012, agora continua com a perseguição em cima da família enquanto não é capaz de pegar abusadores sexuais, os legítimos abusadores sexuais. Essa história de fazer campanha, só uma casinha, lá está o problema, é coisa de comunista. É coisa de Ministério Público canalha, que quer sempre amputar para os pais os problemas. E depois, quando recolhe os filhos, entrega para essas famílias supostamente acolhedoras, que depois as crianças aparecem por aí jogadas, drogados, muitas vezes um zero à esquerda que não presta para nada, ninguém mais dá conta da situação. Essa história de família acolhedora nada mais é do que um conluio com duas ONGs. Uma do Mato Grosso, que tem a ver com sequestro, sempre ONG tem a ver com tudo que não presta, e outra ONG que é, não sei de onde, já li para vocês, está no Google, está printado, está nas minhas páginas. Eu reforço o problema. O problema é o Ministério Público ter parcimônia com ONGs. Ministério Público não é para ter parcimônia com ONGs, muito menos a Justiça da Infância e Juventude. Eu reforço, pedimos o fechamento do Conselho Tutelar imediatamente, porque nunca vieram quando a gente chamou. 3 anos depois aparece o Conselho Tutelar para encher o saco e não quando ficamos sem água, sem luz, em situação de risco, as crianças vêm para uma casa sem teto, sem nada, viver em uma pecinha até a casa ser construída. E agora aparece esse tipo de denúncia, tipo uma ajuda para babá estupradora? Senhores e senhoras da Tribunal de Justiça, vocês podem nascer de novo, porque vocês não vão cochetear com minhas criancinhas. A partir de amanhã eu vou botar eles na rede para falar quem são as abusadoras do lugar, quem ataca eles, quem prejudica eles, o que fazem contra eles. E em sequência, eu não vou postar só o vídeo do Fernando tirando as suas calças, Fernando Flores Pereira.
mediante as minhas crianças. Eu vou postar a chacrete também. Eu vou postar os ataques da Anaílde de novo, para que sejam muito bem entendidos por autoridades sérias, que vestem as calças e não vagabundos que simplesmente querem fazer política em cima de abuso infantil. Politicagem em vez de prender abusadores reais. Senhores, quando Vitória veio para cima do Sérgio, foi numa operação planejada desde o ano. É só compilar a denúncia que eu fiz contra o pai dela e todas as coisas que elas e a quadrilha feminista provocaram, inclusive colocar nós na mídia nacional como pais opressores. Senhores e senhoras da justiça, vocês não dão mais um passo à frente antes de pegar essa quadrilha todinha e fechar na cadeia os responsáveis por atentado contra a vida dos meus filhos. Senhores, aonde vocês querem chegar? Vocês estão falando com a especialista em psicopatas. Vocês não podem me tratar como a psicopata da vila, porque a minha prova de lucidez está em mais de 1000 vídeos. Mesmo que digam que alguns vídeos não estão nos conformes que vocês gostariam de me ouvir, porque eu xingo autoridades, a essência da verdade está nos meus vídeos. Agora a comunidade do YouTube entende por que eu faço os vídeos. A covardia existe, a canalice existe. E vai sempre existir quando os bons não se levantam, quando os bons são os bunda mole e não fazem nada. Diferentes de bunda mole, nós temos uma educação exemplar que damos de modo mais simples para os nossos filhos, para evitar que pessoas malignas a esse ponto pudessem usar os nossos filhos para amputar abusos ao Serginho. Vendo que elas não conseguiram cotejar acesso aos filhos, elas estão usando isso para atacar os pais, que está escrito no Manifesto Comunista que elas fariam isso. Elas forjaram um texto, que é um texto que circula na comunidade para difamar geral o pai e a mãe, que foi forjado inclusive pelo Nando e o filho da Anaílde. Senhores, aonde vamos parar? O que está faltando para a polícia bunda mole de Florianópolis pegar essas canalhas? Compilem, pegue a minha folha corrida. O Renato acabou de lê-la, explícito para mim. Pega a folha corrida e começa lá nos anos, depois que eu fiz a denúncia contra a senhora Máximos, lá na Delegacia da Criança, e observa como eles construíram a história. Observem as datas das denúncias na Delegacia da Criança, compilem com o que eles construíram, compilem com os IPs dos telefones, os CPFs das denúncias. Por favor, senhores, todas vêm da mesma quadrilha, a quadrilha que visava vender o Serginho fora do país. Senhores, eles queriam costurar e driblar todas as autoridades. São politiqueiros natos, conhecem tudo isso. Eu conheço, através de estudos da geopolítica com mestres internacionais, eu conheço como me defender disso, para ter estrutura para fazer os vídeos. É isso que eu conheço. Eu acompanho o canal da Contracultura, de um chileno. Eu acompanho o canal do Stulin, do professor Stulin. Stulin, como ele gosta de ser chamado, e extrai as informações do que acontece no mundo. Eu não sou uma ignorante política. Eu sei o que essa gente fez. Eu sei o que a macumba fez. Eu sei o que a seita maçônica fez. Eu sei o que todos eles juntos fazem para tirar filhos dos pais, principalmente esses que não estão vacinados, senhores. Por favor,
entendam o que está acontecendo. Temos boas autoridades em Florianópolis que estudam o que eu estudo, sabem do que eu sei. Por favor, senhores. Agora a gente chegou no ponto exato de toda a trama delas, por isso que a cadeia é inevitável. A cadeia é inevitável para elas. Quem defende um abusador deve ser condenado também por defender. Amanhã tem mais. Amanhã eu vou falar muito mais contra juízes, mas vou falar mais ainda contra abusadores. Nem todos os juízes são abusadores, nem todas as juízas são iníquas. Sempre tem alguém que faz a diferença. E amanhã começo a mostrar, então, o porão do poço. Existe a necessidade de mostrar quando o Renato sofreu tentativa de homicídio dentro da Lagoa da Conceição. Há necessidade de investigar o irmão do Bruninho e quem está pagando ele para fazer isso. Há necessidade de investigar nos mínimos detalhes quem está financiando pessoas que se levantam contra a família nessa perseguição que não para nunca. Acredito que mais que nunca nós merecemos uma proteção especial. Tanto o pai quanto a mãe, como eu disse no início, a medida protetiva deve ser para os pais e os filhos, já que os pais estão fazendo de tudo para continuar protegendo as crianças de todos esses ataques, incluindo ser criativos para eles suportarem uma desassociação. Desassociação do quê? Vocês acham que é possível levar eles para uma escola da vila com todas essas psicopatas soltas, cocheteando, para livrar suas peles, fazendo denúncias mentirosas contra a família, tentando acusar a família de tudo que elas estão fazendo, como elas mesmas disseram, mediante a TV Record? Tudo que essa mulher acusa a gente é ela que faz. Só que não foi elas que ofereceram prova suficiente para o Ministério Público e a Delegacia da Lagoa ter entendimento do que está acontecendo. Logo, junto a elas também, as senhoras da infância. Senhores, para que a Delegacia da Infância precisa que o Renato testemunhe o que acontece dentro da nossa casa? O que acontece dentro da nossa casa é uma vida tranquila, como essa vida que o nosso vizinho, há menos de um ano, tem acompanhado dentro da nossa casa. Aqui não existem irregularidades. O fato de eu dizer que eu tenho um tribunal em cima da minha casa onde é um salão é porque eu digo mesmo que a justiça está falhando, está trabalhando contra a família e alguém tem que fazer alguma coisa. Eu jamais vou aceitar que a justiça aplique o golpe do comunismo, que é transformar abusadores em inocentes e os pais em culpados. Não vou permitir. E Jefferson igual Bita vão trabalhar para mim. Vocês não são funcionários do Estado para trabalhar para abusadores sexuais. Nenhum de vocês. Senhores, aonde estamos? Jefferson Oswaldo Vieira, juiz do processo da época, tem competência e mentalidade para testemunhar a verdade. E se ele vendeu a sentença, vai ficar evidente no seu depoimento. Senhores, quanto a o que o Jefferson escreveu que a mãe foi virada do avesso, que não existe possibilidade da mãe ter feito nada para o bebê, o que leva a considerar-se a fulana lá uma réu confessa e ficou parado nesse estágio. Senhores, nós não tinha apenas o depoimento dela do Facebook, nós tinha a fralda, nós tinha a situação do laudo, tivemos todos os tipos de avaliações e tinha o pediatra do Serginho, que era particular, que depois a terapeuta da minha terapia, tudo.
O quanto o Serginho sempre foi amado, maravilhoso, para vir agora uma mãe descortejadora, uma vagabunda desgraçada, se sentir importante por estar fazendo isso, tentando destruir a vida da mãe, já que ela não conseguiu destruir a vida desse cara que ela odeia e persegue, chamado Renato? Senhores e senhoras da justiça, por favor, eu espero estar realmente contribuindo com vocês. Agora, se vocês estão instalando uma operação contra a mãe de família, por favor, preparem-se, porque vocês vão urrar. Vocês não vão suportar o que eu tenho para dizer. E eu já intimei hoje, com urgência, que eu seja ouvida pelo Ministério Público da Maconha, ou o Ministério Público de Santa Catarina, pela Tribunal de Justiça. Eu quero ser ouvida, gravada, usando a tecnologia, que nem eu falo aqui comigo mesma e com a minha audiência. Eu quero ser ouvida oficialmente. Eu sou minha própria advogada. Fui minha própria juíza até desvendar todo o caos, sendo minha própria juíza de valores para entender por que aconteceu aquilo. Estudando psicopatia, entendendo o que passa na cabeça dessa gente que mata e chora no velório. Senhores, senhoras, nós estamos num dilema onde a sociedade usa e abusa da justiça. E quando Rosângela Máximo mentiu em coisas insignificantes, é porque ela tinha feito algo muito grave, muito pior. Senhores, elas acham que existem denúncias que não tem como identificar quem denunciou. Elas não entendem que hoje existe todo um sistema exatamente para checagem, exatamente para pegar e chegar nessas pessoas. Mas eu não preciso desse sistema. Eu não disponho desse sistema. Eu sou a bola dourada. Já que gostam de me chamar de gorda, né? A senhora Vitória, a senhora Máximos me chama de porca, a senhora Rosângela me chama de porca, que é a senhora Máxima, a senhora Vitória me chama de gorda, a senhora Nailde me chama de ridícula. Ah, não, ridícula é a Rosângela que me chama. Elas atribuem para mim, doutora Putelar, elas, como doutora Putelar, um monte de adjetivos para mim. Eu sou a bola da vez, minhas queridas, está aqui, ó. Eu estou navegando na canoinha sozinha. E é claro que Mônica e Jorginho não vão querer andar com uma mãe abusadora. E estão fora da barca. Está a mãe sozinha aqui, ó, para combater abusadores, juízes, para combater inclusive um governador bunda mole, para combater todas essas denúncias falsas. E aqui está a unha desse filho que caiu, a unha que a gente cuida. Aqui está essa mãe cuidando da vida dela. E enquanto vagabundas políticas criam um caos, sameiam a discórdia, falam do que não sabe, criam problemas, criam contendas na justiça, aqui está a mãe navegando sozinha no seu barquinho. Não importa. A pergunta para as instituições é: quem formou quadrilha e meteu na porta da minha casa? Se o Bernardo Balhado é amigo delas? Senhores, quando vocês entenderem todo o jogo, vocês vão entender a total sanidade mental da mãe. Vão entender o empenho de trabalhar mais de 16 horas por dia gravando e investigando. Vão entender por que essa mãe perdeu o seu sorriso, perdeu muito da sua vida, até trazer luz para essa galáxia tão escura da justiça, dessa seita positivista maldita, que quando opera em desfavor do que é bom e em favor do que é mal, visando dizer que isso é justiça, magoa muitos coraçõezinhos como o dos meus filhos e permite que outras pessoas delinquentes de marca maior façam o que essas canalhas têm feito, usando a justiça. O uso e abuso da justiça está registrado na minha folha corrida, aonde sou considerada a autora de atos que não pratiquei. Está lá. Ah, ela ofendeu, ela não sei o que, ela agrediu. Não.
Aqui estão os meus cabelos, foram extraídos de mim no dia de Nailde. Vitória tem o vídeo dela, aqui das nossas câmeras, gritando, eu peguei os cabelos dela. Isso elas estavam tudo fazendo para apoiar uma abusadora. Então, quem apoia a abusadora é o quê? A abusadora. Logo, todos da quadrilha encapuzados também eram da quadrilha de sequestro, que visava vender os meus filhos e faturar com isso. Logo, a mãe de família só queria as abusadoras presas, tantos de 2011, 2012, que é o casal, o amante e a babá, tanto quanto as de agora, que pensam que podem cochetear com esse assunto e estão em defesa da abusadora. Colheram assinaturas falando isso para as pessoas, difamando desta maneira a nossa família. Uma maneira que, algo inescrupuloso que não se faz. Além de colocar a quadrilha armada aqui, de cochetear com o assunto para continuar chamando o Renato de assassino, quem ele matou, senhores? Quem Renato matou para ser chamado de assassino? Senhora Máximos, você gosta muito de desviar a atenção das pessoas do que o seu filho fez para que o Renato fez. Nós vivemos essa escola do Alessandro Argenta. Quando queriam caluniar o pai e a mãe e não queriam assumir que quem retirou a criança da escola, entregou estrupiada, foi aquela mulher. Se ela saiu com o amante logo, foi o nosso bebê usado por eles. Senhores! Quem pegou ela na escolinha, segundo o relato das próprias professoras, foi o tal amante. Senhores! E eu fecho a noite de hoje dizendo, pode se mudar. Se foi o seu IP que denunciou uma coisa inescrupulosa, pode se mudar. Se muda pro inferno, porque lá vai ser melhor para você. Acha um inferno para você recomeçar a tua vida, porque não vai ter espaço no mundo para eu e você. Muito menos para mim e para aquele casal. Não existe mais espaço no mundo para essas pessoas. E temos que entender o que é ser livre. Ser livre não é ser New Age. Amor, 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 amor com criancinha. Mingauzinho de bebê. Vamos aceitar? Amor, amor, amor. Amor venceu. Cuidado com amor venceu. Amor venceu tem estupradores. Amor venceu tem muito ódio. Amor venceu é o que Nailde fez comigo. E ainda tentou processar o Renato. Depois de invadir a casa dele, total covardia, uma vadia desgraçada querendo perseguir um homem com câncer porque não deu bola para ela. Senhores, todas as características dela e da babá são bem parecidas. Eu realmente esperava encerrar o dia de hoje de outra maneira. Mas Renato, o investigador, me forçou a mais esse vídeo. Beijinho, beijinho, pau, pau, boa noite. Amanhã teremos muito mais. E vou focar na abusadora e nas abusadoras daqui. Vou focar no que elas têm igual. Vou focar nas evidências permanentes, que foi um plano orquestrado. Por isso que as nossas queixas não foram ouvidas, porque tem muitas pessoas da justiça envolvidas nisso. E o sequestro era para passar. Inclusive, furando o Ministério Público, já tinham praticamente furado, para entrar na zona da juíza. E a hora que entrasse na zona da juíza, era zás. Era zás para isso. Talvez por isso que ela não foi promovida a desembargadora. Senhores... Isso não significa que ela não está atendendo um pedido do dia que eu disse para ela. Você não pode resolver a questão de 2011 e 2012, não é? Ficou como um apelo. Ela já sabia que estavam cocheteando com a família. Ela queria olhar na cara da família.
Vê de que calibre é essa família que estão dizendo coisas tão absurdas. Ela já tinha conhecimento das denúncias e disse que nós poderíamos ver o que tinha sobre nós, que do Conselho Tutelar não tinha nada de relevante. Aonde estava feita essa denúncia relevante, senhora Máximos? Aonde? Aonde que você fez essa denúncia relevante? Quem fez essa denúncia aí? Quando fez? Estava contando para todo mundo, contando que era fácil, que iam colocar drogas na nossa casa. A droga é vocês. A droga é a mente e o coração de vocês. Tudo que vocês fizeram contra essa família, vocês vão pagar da pior forma. Floripa não é idiota, que vocês vão num Cidade Alerta e convence todas as pessoas. Vocês podem convencer os bandidos igual vocês, com aquelas caras de bunda, de bandida, de abusadora, de estrupiadora, mas não podem convencer. Quem tem um coração de fé, de força, vocês não convencem a ninguém, porque a história de vocês lhes condena. É diferente da história da guerreira. É muito diferente da história da guerreira. Muito mais gente sabe quantas 16 horas por dia eu trabalhei nessa minha vida e o quanto eu sou capaz de trabalhar 24 horas para botar vocês na cadeia. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.